Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Uma coisa nós vimos em comum naqueles 2 homens: eles estavam com vontade, com desejo de buscar a Deus. Eles estavam com vontade, com desejo em seus corações de se colocarem diante do Senhor. Isso é muito bom. E quando esses 2 homens sentiram esse desejo, essa vontade de falar com Deus, de orar a Deus, então eles procuraram um lugar reservado, foram ao templo, um lugar apropriado para fazer as orações, sabendo que talvez em algum outro lugar eles não encontrariam o repouso para orar como no templo. Quero falar com Deus, eu quero orar, quero buscar o Senhor, vou para o templo, porque lá eu sei que todo mundo vai para lá, está querendo buscar a Deus. E eles foram. E quando eles foram, irmãos, que os 2 se puseram a orar, Jesus começa a mostrar a diferença entre um e o outro. Jesus começa a mostrar a forma como o fariseu orou e como o publicano orou. Só que primeiro, para que nós possamos analisar o que esses homens colocaram em suas orações, nós precisamos saber quem era o fariseu. O fariseu era um homem muito religioso, um homem que cumpria a lei rigorosamente, a lei de Moisés, um homem que de fato procurava cumprir todas as tradições judaicas e todos os costumes da lei. Era um homem que todo mundo olhava para ele e dizia: esse homem é justo, esse homem é um homem santo. Todo mundo que olhava para o fariseu concluía aqui: rapaz, esse homem aí é um homem temente a Deus, é um homem que anda certinho, é um homem que faz tudo certinho para Deus. Era um líder religioso, era um homem que conhecia a palavra, que conhecia a vontade de Deus, era um professor. Já o publicano era diferente, embora também estivesse ali no templo, buscando a Deus, mas ele não era aquele homem tão religioso quanto o fariseu. Aquele publicano, ele tinha uma profissão que para muitos era considerada desonesta, porque ele era cobrador de imposto. E no que ele era cobrador de imposto, havia uma fama naquele momento, que muitos cobradores de imposto cobravam mais do que o Império Romano estipulava. E ali, quando eles iam prestar conta com o Império Romano, levava o dinheiro do Império Romano e o restante eles ficavam para eles, e assim eles iam enriquecendo. Só que nem todo publicano era ladrão, porém, eram vistos com maus olhos pela sociedade. Mas enfim, então essas eram as 2 figuras, os 2 homens que estavam ali. E aí quando esses 2 homens, o fariseu e o publicano, se põem a orar, o fariseu é o primeiro que começa a oração. E o fariseu se apresenta diante do Senhor, dando graças. Muito bonita essa oração, oração de realmente de quem conhece a Deus, exaltando o Senhor, glorificando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor. Só que aí, amado, no desenvolvimento da sua oração, aquele fariseu vai demonstrando que a vida religiosa dele não passa de uma hipocrisia. Por quê? Olha o que ele diz nas palavras dele no verso 11: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens.
Aquele fariseu era um homem tão religioso, lia tanto as escrituras, tirava tantos momentos do dia para orar, que ele começa a se comparar com outros que não faziam a mesma coisa que ele fazia. Ele começa a se comparar com a sociedade, porque a sociedade não lia tanto a Bíblia como ele lia. A sociedade não orava tanto quanto ele orava, não separava tantos momentos para orar como ele separava para orar. E ali ele começa a se sentir melhor do que as outras pessoas. E isso, amado irmão, é um erro, um equívoco grave que os religiosos cometem. Porque, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: as igrejas estão cheias de religiosos hipócritas. Cheios de religiosos hipócritas, que se comparam com as outras pessoas e acham que porque oram mais, que porque leem mais Bíblia, ou porque, o que ele continua dizendo aqui, não sou como os demais homens, roubadores, eu não roubo, injusto, não sou injusto, homens adúlteros, não sou como eles, e nem ainda eu sou como esse publicano aqui, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ele possui. Olha aqui, meu irmão, o problema daquele homem. Ele começou na sua oração a mostrar para Deus as suas qualidades. Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Senhor, e esse publicano aqui é um ladrão, e eu não sou igual a ele. Senhor, eu não roubo. Senhor, eu não adultero. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Que bênção, né? Camarada, jejuar 2 vezes por semana. Normalmente os crentes hoje não querem jejuar nem 1 vez por semana. Mas Jesus diz, irmão, que com todas essas qualidades, aquele homem desceu para sua casa sem a bênção de Deus. Aquele homem desceu para sua casa sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. E por quê? Porque o versículo de número 9 disse que aquele homem confiava nas suas próprias obras e não em Deus. E muitas vezes, irmãos, nós cometemos esses erros. Nós estamos sempre cometendo esses erros. E nós precisamos parar essa noite para refletir sobre isso. Eu tenho, amado irmão, muitas vezes evangelizado católicos, temos evangelizado evangélicos, temos evangelizado pessoas religiosas, pessoas de uma vida regrada, pessoas de uma vida certinha. Temos às vezes chegado para falar de Jesus para pessoas que não adulteram, para pessoas que fazem o que é justo, para pessoas que não roubam, pessoas que fazem o que é correto, pessoas que têm a sua frequência na sua religião. E quando nós vamos falar de Jesus para essas pessoas, ou do verdadeiro evangelho, sabe o que eles dizem para nós muitas vezes? Olha, meu filho, vai evangelizar na favela ali, que lá está cheio de traficante. Olha, meu filho, vai evangelizar lá na esquina, porque ele está cheio de prostituta. Eu não me esqueço de uma vez, irmão, que eu evangelizava uma senhora católica, uma senhora de idade. E quando eu falava de Jesus para ela, chegou um bêbado, um cara drogado, bêbado. Ela falou, olha, meu filho, pregue para ele aí, porque ele está precisando realmente de Jesus. Ele aí está precisando. Aquela senhora se sentia melhor do que aquele rapaz. Nós fomos ao centro de eventos evangelizar os evangélicos que estavam lá fazendo um evento completamente contrário à doutrina bíblica, e nós fomos para evangelizar eles. E do outro lado havia um outro evento de rock, e a gente passou lá, tinha cara fumando maconha, tinha a meninada lá se beijando lá, aquela coisa lá de aquela mocidade drogada. E quando a gente chegou lá para evangelizar os evangélicos, eu me lembro muito bem que a gente teve confronto com muitas pessoas naquele dia. E um dos confrontos, eu me lembro de um rapaz que chegou para nosso grupo de evangelismo e disse, ei, por que vocês não vão evangelizar do lado de lá? Está cheio de drogado, viciado e prostituta lá. E eu perguntei para ele, você se acha melhor do que ele? Porque assim como eles precisam de falar de Jesus, vocês também precisam. Ele ficou ali se questionando sem saber porquê. E eu disse, por quê? Porque eles estão errados em estar nas drogas, e vocês estão errados em estar distorcendo a palavra de Deus.
Se eles são pecadores por estar nas drogas, vocês também são pecadores por estarem prostituindo a palavra do Senhor. Mas às vezes, irmão, as pessoas, só porque saiu do mundo, não bebe mais, não fuma mais, não trai mais a mulher, não se prostitui mais, não vai mais para forró, começa a frequentar alguma religião, alguma coisa, começa a se sentir melhor do que os outros. Começa a achar que as boas obras que ele está praticando agora, ele pode confiar nelas, que Deus vai abençoar ele por causa das boas obras dele. E isso é um erro, meu irmão. Jesus reprovou completamente aquele homem. É importante não adulterar, como ele diz aqui? É importante. É importante não roubar? É importante. É importante não ser injusto? É importante. É importante não jejuar 2 vezes por semana? É importante. É importante, ele usou aqui os dízimos, né? Uma nova aliança tem mais negócio de dízimo. É importante dar as contribuições para a igreja, para os pobres necessitados? É importante, mas entenda, nada disso nos torna melhor diante de Deus. Não se sinta melhor do que ninguém porque você deu um prato de comida a um pobre necessitado. Não vá pensar diante de Deus que você está merecedor diante de Deus de receber alguma bênção, de receber algum milagre, de receber alguma provisão, ou que Deus agora tem a obrigação de fazer uma coisa na sua vida porque você jejuou, ou deu esmola, ou deu oferta, ou ajudou algum pobre necessitado. Deus não tem a obrigação de fazer nada na sua vida porque você fez essas coisas. Nós temos que aprender o que Jesus disse, amados, para os seus seguidores. E depois que você estiver bem cansado, tiver feito toda a vontade do Senhor, e Deus te pedir mais uma coisa e você fizer, não se sinta bom por causa disso. Pelo contrário, se considere um servo inútil, que só fez o que Deus lhe mandou fazer. Mas nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes, quantas vezes talvez você, meu irmão, começou a se comparar com seu vizinho? Quantas vezes você começou a se parar com um familiar seu que não é convertido, e você se sentindo melhor do que ele? Eu me lembro, irmão, no meu tempo da ignorância evangélica, quando eu fazia parte de uma denominação evangélica, que infelizmente faltava muito ensinamento que a igreja precisa aprender. Eu jejuava muitas vezes, irmão, e quando eu jejuava, eu tinha dentro de mim o sentimento de quê? Que Deus tinha a obrigação de me usar. Eu jejuava, eu tinha dentro de mim, eu não falava isso, né? Claro, não expressava isso, mas eu tinha dentro de mim, opa, hoje Deus vai me usar tremendamente, porque eu jejuei. Opa, hoje se eu botar a mão em cima do enfermo, ele vai ser curado, tem que ser curado, eu jejuei. Quando fazíamos algumas coisas para Deus, dávamos alguma contribuição, alguma oferta, na época lá o dízimo também, e a gente sentia-se no coração que Deus tinha que nos retribuir por isso. Não era assim que a gente tinha sentimento? Só que a gente, irmão, tem que amadurecer e esse sentimento sair de nós, porque isso não pode estar dentro de nós. Isso nos reprova diante do Senhor. Isso nos reprova diante de Deus. Olha a oração do publicano. O publicano disse no verso 13: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Diferente do fariseu, o religioso. Religioso já chegou logo lá na frente, foi logo, já olhando logo para cima, Senhor. Por quê? Porque ele achava que... E o publicano não vou ficar lá atrás mesmo, ficar aqui atrás. Não vou olhar para cima não sou digno de olhar para cima, Senhor. Olha a humildade daquele homem. Aquele homem sabia, irmão, na presença de quem ele estava entrando. Aquele homem sabia que estava entrando na presença de um Deus que é santo e que nada é puro aos seus olhos. E aquele homem entrou com temor. Ele entrou com tanto temor que ele não teve coragem nem de chegar perto do altar. Ele ficou lá atrás e não teve coragem nem de olhar para cima, olhava para baixo. E a única coisa que aquele homem sabia fazer era o quê? Bater no peito e dizer: Senhor, eu não jejuo 2 vezes por semana, Senhor, eu não dou as contribuições de tudo quanto eu ganho, Senhor, eu não sou tão bom quanto esse fariseu que está aqui, mas Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Olha a oração desse homem. Somente isso. Senhor, perdoa-me.
Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aquele homem não era um bandido, aquele homem não era um publicano ladrão, aquele homem era um homem que tinha vontade de servir a Deus, aquele era um homem que tinha sede de Deus. Aquele homem, amado, ele não era um homem adúltero, prostituto, de vida promíscua. Aquele homem era um homem imperfeito, falho, cheio de erros, apontado pela sociedade, julgado pela sociedade, porque muitos suspeitavam que ele fazia algo. E aquele homem, ao chegar diante do Senhor, ele chegou com humildade, chegou reconhecendo que era um pecador e pedindo a Deus misericórdia. Aquele homem poderia estar ali dizendo: Senhor, eu não sou igual aos outros publicanos, porque eu sou sábio, eu não sou ladrão. Mas não, ele não foi tentar ali se comparar com outro, ele não foi ali tentar se comparar com os outros publicanos que roubavam, com outras pessoas que não estavam ali no templo orando. Ele simplesmente foi reconhecer particularmente, pessoalmente, seu pecado diante do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Nós precisamos parar dessa hipocrisia. Nós precisamos parar, irmãos, dessa falsa religiosidade. E é tempo hoje, agora, de nós chegarmos diante do Senhor, meu amado. Ah, Senhor, Senhor, eu sou um pregador da verdade, um crente da verdade. Não, chega, Senhor, eu sou um pecador. Aí, Senhor, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, um diácono, um evangelista, o porteiro da igreja, um missionário da igreja. Senhor, eu sou uma ovelha que não perca o culto, sou uma ovelha que pego 3 ônibus, que pego 3 para vir, 3 para voltar, que gasto tempo para vir para o culto. Não, meu irmão, simplesmente chegue para Deus: Senhor, eu sou um pecador. Era isso que Deus quer de nós, para que nós possamos ser justificados diante de Deus do nosso pecado, amado. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. E ninguém vai alcançar a misericórdia de Deus, irmão, tentando justificar o seu pecado. A nossa carne, ela é tão imunda, ela é tão suja, que algumas vezes você se santifica, jejum uma hora, busca a Deus, faz tudo certinho, e num dado momento a tua carne se inclina para o pecado, e vem aquela coisa na mente que o diabo joga: não é só um pecadinho, eu já fiz tudo certo, só um pecadinho, não tem problema. Tem sim problema. Não vai deixar o diabo colocar isso na sua mente. É porque eu já jejuei a semana inteira, já orei, já fui os 3 cultos, já dei dízimo, já dei oferta, já vi tudo certinho. Não, só um pecadinho. Uma olhadinha para aquela mulherzinha ali, não tem problema não, eu fiz tudo certinho aqui, só uma vezinha, não tem problema não. Não, só uma clicadinha aqui na internet aqui, essa mulher aqui que está aqui pousando aqui nua ou seminua, só uma clicadinha aqui, eu já fiz tudo certinho mesmo, não tem problema não. Mas não podemos, irmãos, permitir que esse senso de hipocrisia domine nossa vida. Nós temos, amados, que quando que entender uma coisa: Deus tem cobrado esses dias a igreja arrependimento. Deus tem falado que é momento de muitos de nós aqui se arrepender. É momento de nós abrir nossos olhos e olhar para nós o quanto nós estamos em pecado. E o pecado, muitas vezes, irmão, que a sua mente já está cauterizada, que você já não sente mais nem o peso ou a dor desse pecado em você. Mas Deus tem falado esses dias para mostrar essas palavras para vocês, para que vocês venham abrir os seus olhos e ver que você tem andado em pecado. Ele disse que esse homem que orou dessa maneira a Deus, pedindo a Deus misericórdia e perdão, e reconhecendo que era um pecador, ele disse que esse homem desceu justificado. Às vezes, irmão, a gente olha para a aparência das pessoas e não faz ideia da vida dela. Todo mundo que olhasse ali, rapaz, o fariseu saindo do templo, terminou a oração, e o publicano também. Olha o fariseu aí, com as vestes toda comprida, as franjas toda alargada, filactério pendurado na testa, os textos da Bíblia pregados aqui. Olha o fariseu descendo aí, que homem santo saindo da oração. Vixe, publicano, esse aí.
E a Bíblia dizendo o quê? E Deus dizendo o quê? Esse aí que vocês estão julgando e desprezando, esse aí está justificado. Esse outro que vocês estão achando que é santo, esse aí não passa de um hipócrita. Porque não é a nossa aparência que vai nos justificar diante do Senhor. É o nosso coração arrependido, compungido, quebrantado, que nos justifica diante de Deus. A gente pode chegar aqui, irmão, como um fariseu qualquer, bem vestido, a saia lá nos pés, camisa lá cobrindo os dedos, né? E cobrindo aqui o gogó. Mas se o nosso coração não tiver quebrantado e arrependido diante de Deus, a gente volta para casa com os mesmos pecados. A gente volta para casa, foi orar, gastou o tempo de se deslocar, de ir orar, gastou a gasolina, gastou o dia da passagem, gastou os pés, os que foram a pé, e foi lá, meu irmão, mas voltou, mesmo pecado que chegou lá. Por quê? Porque tudo não passou de um ato religioso. Irmão, deixa eu dizer para você que um erro que você não pode cometer nunca é achar que Deus vai lhe dar vitórias na sua vida porque você está se esforçando demais para Ele. Nunca pense isso. Nunca pense. Nunca pense, porque Deus, Ele nunca vai nos dar vitória baseada em nossos méritos. Deus nunca vai entregar a nós alguma bênção baseada em nossos esforços. Tudo que Deus sempre fará por nós, irmão, é tão somente pela sua graça. É tão somente pela sua misericórdia. Pastor, eu vou vir para o culto a semana toda com um saco de cimento na cabeça e a pé, eu não vou nem pegar um ônibus não. Meu irmão, se o seu coração não for reto diante de Deus, você não vai receber bênção nenhuma do Senhor. Pastor, eu vou passar o mês inteiro comendo pão e água e vindo para a igreja de joelho para ver se Deus me dá a minha vitória. Deus não vai fazer nada por você, porque Deus não dá nada a ninguém baseado nos esforços do mérito dessa pessoa. Se você fizer isso, você vai se achar digno de receber de Deus alguma coisa, e aí Deus não vai dar. Mas se você só chegar diante do Senhor e disser: Senhor, nada que eu fiz, Senhor, me julgue por desejo e vou continuar fazendo, mas tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Chegue com humildade diante dele, aí sim, aí ele vai operar na sua vida. Foi isso. Jesus disse: olha, por quê? Porque Deus está procurando, irmão, gente que adore a Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Nós fizemos 2 reuniões hoje de manhã depois do culto. Uma reunião com o presbitério, outra reunião com os oficiais, com os obreiros da igreja, melhor dizendo. E uma dessas reuniões a gente tratava a respeito do louvor. Dizia: não, o louvor tem que ensaiar 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Eu digo: meu irmão, se não houver um coração adorador de quem está tocando, de quem está cantando, não vai fluir a unção de Deus no louvor nunca. Pode cantar bonito, pode tocar bonito, mas se não for um coração adorador que estiver ali, meu irmão, não vai fluir a unção nunca. Não é apenas o ensaiar, não é apenas o tocar bem, o cantar bem, tem que haver um coração adorador ali. Quando Jesus está lá em Samaria, em João capítulo 4, próximo ao poço de Jacó, ele conversa com a mulher, e Jesus vê muito no coração daquela mulher sede de Deus e fome de Deus. E aquela mulher tem uma dúvida no seu coração, de tanto amor que ela tem por Deus. Senhor, me tire uma dúvida, Senhor. Eu vi que o Senhor é profeta, porque Jesus revelou algo sobre a vida dela. Me tire uma dúvida, Senhor. Eu tenho muito desejo de saber o que é verdade, porque eu quero adorar a Deus com sinceridade. Me diga, o lugar certo de adorar a Deus é aqui nesse monte em Samaria, ou é lá em Jerusalém no templo? Aquela mulher tinha fome de Deus. E Jesus disse o que para ela? Minha filha, nem aqui nesse monte em Samaria, nem lá em Jerusalém no templo,
nem nas esquinas, nem nas praças, nem nos templos, nem nos palácios, mas os adoradores verdadeiros adoram a Deus em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer com aquilo? Independente do lugar aonde você está, onde você propôs no coração aí orar a Deus, se for em espírito e verdade, ali Deus vai receber. Independente se você colocou no seu coração que vai orar no meio da rua, que vai orar lá dentro do mato, que vai orar no banheiro da sua casa, se vai orar trancado no seu quarto, ou se vai orar aqui no templo de joelho, ou aqui em cima da plataforma, ou lá atrás, ou lá dentro da despensa, eu não sei. Se você buscar Deus em espírito e verdade, meu irmão, Ele vai te contemplar e vai te ver. Muitas vezes, irmão, nossas orações estão sendo, irmãos, não estão sendo respondidas, não estão sendo atendidas, amado, porque não são feitas em espírito e em verdade. Muitas vezes nossos louvores são secos, eles não chegam até a presença de Deus, por quê? Porque não são ministrados em espírito e em verdade. Muitas vezes nossos evangelismos, nossos trabalhos de campo, de rua, nossos esforços, nossa dedicação, seja lá onde for, pela internet, braçal, meu irmão, não estão sendo recebidos por Deus, porque não estão sendo feitos em espírito e em verdade. Tornamos-nos apenas fariseus, irmãos, com obrigações religiosas. Eu tenho que estar na web rádio de terça a sexta, meu dia. Eu tenho que estar na web rádio sábado de 11 a meu dia. Eu tenho que estar na igreja quarta e sexta e domingo para poder pregar. Eu tenho que estar todo sábado nos evangelismos. Eu tenho que estar terça-feira na oração e depois para o ensaio. Parece que nós nos tornamos apenas fariseus com obrigações religiosas. Não há mais em nosso coração, irmão, aquele sentimento de amor sincero por Deus. E nós precisamos resgatar isso, amado. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos voltar, irmão, a ter aquele fogo dentro de nós, aquela alegria, aquele prazer, aquela vontade, irmão, de sair na chuva, trabalhar para Deus, de vir para o culto da terça-feira, orar, depois ensaiar, de vir para o culto da quarta, da sexta, do domingo, de evangelizar, mas isso, meu irmão, com o nosso coração inflamado pelo fogo da glória de Deus. E não como fariseus, cumprindo uma obrigação religiosa e achando que Deus tem alguma obrigação de fazer algo por nós. Deus quer ver o fogo aceso na tua vida, em nome de Jesus. Deus quer ver tua fome dele todo dia, no seu dia a dia, amém? Todo dia Deus te contempla, todo dia Deus te olha, todo dia Deus te vê. Quando você está na moto, Deus está te vendo. Quando você está no carro, Deus está te vendo. Quando você sai de casa, pega o ônibus, Deus está te vendo. Quando você está dentro do ônibus, atribulado naquela coisa, aquela tribulação, aquele calor, Deus está te vendo. Quando você está andando pelas ruas, Deus está te contemplando. Quando você está sentado lá no seu trabalho, Deus está te vendo. E Ele quer ver o fogo da adoração aceso na tua vida, porque Ele tem olhado e tem visto que está apagado. O fariseu se equivocou quando achou que essas obrazinhas que ele estava fazendo ia tornar ele justo diante do Senhor. A Bíblia diz, amado, que não há um justo sequer diante de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se encontraria um justo. Ele disse que Deus disse que não encontrou ninguém. O profeta chega a dizer que as obras que nós fazemos à procura de nos justificar, aos olhos de Deus, elas se tornam trapos de imundície. Aquilo que para os homens é tão bonito, tão belo aquelas obras, para Deus não passa de trapo de imundície, porque não é um produto de um coração adorador. Deus quer isso de nós. Nós temos que buscar estar a sós com Deus, irmão, e rever essa questão, amém, igreja? Eu quero que você vá comigo lá em Salmo 51. Salmo 51. Ontem eu não sei o que foi que houve, a minha gripe foi renovada. E rapaz, quem está precisando ser renovado é o fogo de Deus na minha vida, e não a gripe, né? Aí a gripe renovou aí, que tá, me bombardeou mesmo. Eu estou aqui, irmão, a efeito de remédio, viu? Tomei ali um bocado de remédio antes de sair de casa para poder, dor na cabeça, dor no pescoço, dor no corpo, coriza, não sei o que, um monte de coisa, calafrios como se estivesse com febre, enfim. Mas
estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então vamos lá para o Salmo. Irmão, só um instante. Você entendeu essa questão do fariseu e publicano? Você entende a necessidade de você, não é do irmão que está do seu lado, não é de você. Não é a minha mulher, pastor, não é o meu marido, é você, meu irmão. Não é sua mulher, seu marido, é você. Você entende a necessidade de você deixar de ser fariseu e se tornar um publicano, no sentido do contexto que nós estamos falando aqui essa noite? Pois então nós vamos ver um exemplo aqui de Davi, para que nós possamos começar a encaminhar para esse propósito de humilhação diante do Senhor. Abra no Salmo 51. Então você vai orar assim diante de Deus. Aqui, meu irmão, antes da gente ler, Davi tinha cometido um pecado. Aí, irmão, só um instante, irmão, lê agora não, tá bom? Davi, ele tinha cometido um adultério. Ele viu uma mulher bonita tomando banho lá do palácio dele e mandou chamar ela e deitou com ela, engravidou a mulher. Quando Davi viu que tinha engravidado a mulher, ele manda chamar o marido dela que está na guerra, depois manda uma carta dizendo que era para o marido dela morrer. E aí o que Davi faz? Além dele tomar a mulher casada, ele manda matar o marido dela. E quando o marido dela morre, Davi pensa que está tudo resolvido. Aí Deus usa o profeta Natã, o profeta vai lá e diz: olha, Davi, tu pecou contra Deus. E Davi, o profeta Natã repreende Davi. E Davi, irmão, passa ali uns 5 ou 7 dias, tira suas vestes real, cobre de um pano de estopa, rasga suas vestes, joga terra na cabeça, não toma banho, não dorme, não come, só bebendo água e rolando pelo chão, gemendo, pedindo a misericórdia de Deus. E no capítulo 51, no número 51 do Salmo, no versículo 1, a oração de Davi se dava da seguinte maneira: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Olha o que Davi está fazendo, irmão. Davi sabe, eu tenho que buscar Deus arrependido. Davi está arrependido, Davi reconheceu que tinha pecado, Davi foi repreendido pelo profeta, reconheceu que tinha pecado, reconheceu que tinha errado, reconheceu que tinha vacilado. Agora Davi se propõe a buscar a Deus, e a primeira coisa que ele diz a Deus é o quê? Pedindo a Deus a sua misericórdia. Por quê? Porque Davi sabe que Deus é um Deus misericordioso, sabe que Deus é um Deus benigno. E Davi pede a Deus que apague as suas transgressões, porque as misericórdias de Deus são grandes. É assim que você tem que chegar diante do Senhor. E aí ele diz no verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Que Davi está dizendo: Senhor, me lava, me purifica, porque eu estou sujo. Davi reconheceu que estava sujo, tinha pecado, e o pecado suja o homem diante de Deus. E ali ele diz: eu conheço a minha transgressão, meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Senhor, eu reconheço que eu pequei. E Davi: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Senhor, eu conheço o pecado que eu cometi, eu reconheço, Senhor, e os meus pecados estão sempre diante de mim. Ou seja, Senhor, meus pecados têm me atormentado. Isso era um sinal bom. Era um sinal bom, era um sinal que o Espírito de Deus ainda estava sobre Davi. Porque no momento que Davi pecou ali, e ele disse que o pecado dele estava constantemente diante dele, ou seja, que ele não esquecia em nenhum momento, aquilo incomodava ele, doía, aquilo machucava ele, aquilo angustiava ele, e isso era um sinal que realmente o Espírito de Deus estava na vida daquele homem ainda. E nós precisamos disso. Pecou, mas Senhor, eu conheço meus pecados, eu sei que eu pequei. Senhor, meus pecados estão diante de mim, Senhor, não esqueço do pecado que cometi, Senhor, tem doído dentro do meu coração. É assim que temos que nos chegar para Deus, e nós precisamos fazer isso, gente. Ele continua dizendo no verso 4: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Que Davi disse agora aqui: Senhor, eu pequei contra ti. Às vezes, irmão, a gente peca,
E a gente acha que um pedido de desculpa para o irmão resolve tudo. E Davi sabia que tinha pecado, além de ter pecado contra o irmão, ele tinha pecado também contra Deus. Ele sabia que não era apenas um pedido de desculpa para o irmão, ele também precisava pedir perdão a Deus. Não pedir desculpa, mas pedir perdão. E Davi sabia disso. Davi sabia: Senhor, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Senhor, eu te entristeci. Irmão, quantas vezes nós temos entristecido a Deus com a nossa vida? Será que Deus está alegre com a tua vida? Não está, com a vida de muitos não está. Deus tem se entristecido com a vida de muitos de nós. Davi sabia ali, o que estava doendo no coração de Davi é que Deus tinha se entristecido com Davi. Deus amava Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e agora Deus estava triste com Davi. Deus te ama, o Espírito de Deus está sobre a tua vida, mas os teus pecados, irmão, tem entristecido Deus. Deus está triste com muitos de nós. Deus tem se entristecido, irmão, com muitos de nós aqui. Seu pecado tem entristecido, tem feito que Deus se entristeça com você. E Davi disse, aí Davi se humilha aqui, no verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Que Davi está reconhecendo: Senhor, eu já nasci um pecador. Olha a diferença do fariseu. Senhor, eu já fui gerado em iniquidade. Senhor, em iniquidade a minha mãe me deu a luz. Eu já nasci um pecador. Eu sou um pecador, Senhor. A humildade de reconhecer que é um pecador, bem diferente do fariseu. Davi podia dizer: Senhor, tu me deu o teu espírito, Senhor, eu sou teu escolhido, Senhor, eu sou teu ungido, Senhor, eu sou o homem segundo o teu coração. Davi podia usar um monte de argumento, mas Davi não, somente disse: Senhor, eu sou um pecador desde que eu nasci. Ele está se humilhando diante de Deus. E ele continua dizendo, no verso 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. O que Davi quer dizer com isso? Davi quer dizer: Senhor, eu sei que você só vai ouvir a voz das minhas palavras se eu falar realmente o que está no meu coração, porque Deus não dá ouvido à oração hipócrita. Não adianta orar, irmão, falar alguma coisa para Deus, se o teu coração não está com sinceridade diante do Senhor. Imagina aquele fariseu falando, se justificando, e o coração dele acusando ele um bocado de coisa. Imagina aquele fariseu dizendo: eu não roubo, eu não mato, me prostituo, eu jejum, eu dou dízimo, e o coração dele acusando ele, mas ele não queria falar. E Deus não vai atender uma oração hipócrita. A gente tem que ser sincero diante de Deus na nossa oração. A gente tem que falar realmente para Deus aquilo que está lá dentro, para Deus poder dar ouvidos no que nós estamos dizendo. Às vezes o nosso temor a Deus é tão grande que nós nos tornamos até ignorantes às vezes. Não vou falar isso aqui não, que pode Deus não se agradar. Não vou dizer isso aqui não na minha oração, que Deus não vai ficar satisfeito. Deus só vai ficar satisfeito se você falar realmente o que está no seu coração. Por exemplo, não adianta, meu irmão, se você está comendo feijão com farinha a semana toda e está doido para comer um pedaço de carne assada e ficar dizendo que o feijão com farinha está bom. Deus não está vendo tua palavra, Deus está olhando para o teu coração e está vendo, olha, a boca dele diz que está bom, mas o coração dele está doido para comer um pedaço de carne assada. E o que Deus vai querer, o que é realmente? Deus vai querer que você diga para ele: Senhor, feijãozinho com farinha é bom, mas um pedacinho de carne assada ia ser muito bom, porque já faz dia, Senhor. Deus ia querer ver a sinceridade. Deus ia querer dizer: Senhor, tu te agradas de um coração sincero. Tu amas a verdade no íntimo, não na boca, no íntimo, no coração. Era chegar para Deus ali, amado, e confessar o seu pecado que você praticou com toda a verdade, sem querer se justificar diante de Deus o porquê você pecou, sem querer jogar a culpa para ninguém, sem querer lançar a culpa com alguém, ou sem querer dividir a culpa com alguém, mas reconhecer de fato o seu pecado, e não privar que a sua língua fale diante de Deus o que o seu coração quer dizer.
porque o Espírito de Deus nos sonda e sabe todas as coisas. Então nós temos que falar. Se há insatisfações, se há tristeza, se há ansiedade, temos que falar tudo o que há, para que Deus possa ouvir e atender. E ele diz, verso 7: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Davi estava se sentindo sujo, irmão. E ele sabia que só Deus podia limpar ele. O que é hisopo? Era um tipo de árvore que eles tiravam lá o galho. E quando eles iam fazer o sacrifício lá no templo, todo dia, de manhã e 3 da tarde, quando o sacerdote degolava aquele cordeiro, colocava o sangue na bacia, ele pegava o feixezinho, o molhozinho de isopo, os galhozinhos de isopo, molhava no sangue e aspergia. Quando Moisés fez o pacto da aliança antiga, ele pegou sangue, depois água, e molhou nos galhos de isopo, ficou sacudindo em cima do pessoal, jogando, salpicando o pessoal. Ali era um sinal de purificação. E aquilo era usado para eles como um ritual de purificação. Pegava o isopo, molhava e jogava na pessoa, pronto, ele está purificado. E por isso que Davi está usando essa linguagem: Senhor, purifica-me com isopo. Ou seja, asparge sobre mim o sangue, a água, e me purifica, porque eu sei que só o Senhor pode perdoar o meu pecado. Davi sabia que somente Deus podia perdoar o pecado dele. Por isso ele recorria a Deus e pedia a Deus para purificá-lo. Davi se sentiu sujo, Davi sentiu o peso do seu pecado, sentiu angústia pelo seu pecado, tristeza pelo seu pecado. Ele viu o quanto ele estava em pecado, e ele reconhecia com essas palavras que só Deus podia purificá-lo. Davi podia ter dito: não, agora eu vou sair daqui fazendo bem para todo mundo, agora eu vou sair daqui e comprar uma carrada de cesta básica. Senhor, eu já sei, Senhor. Davi era bilionário, Davi era trilionário. Daí podia: Senhor, eu vou pegar todo o meu ouro e dar para os pobres aqui. Davi sabia que isso não ia resolver. Davi sabia que só um coração arrependido e sincero diante de Deus é que podia trazer o perdão dos pecados para ele. E ele diz, sim, verso 8 e 9: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Deus tinha quebrado os ossos de Davi. Davi sentia-se quebrado, moído. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Senhor, não olha mais para os meus pecados, esconde a tua face. Eu não vou mais pecar, eu vou andar reto diante do Senhor. Apaga elas, não te lembra mais dela, não traz mais à memória meus pecados, Senhor. E ele diz no versículo 10, agora Davi, ele faz um apelo por um renovo. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Por que Davi disse isso? Porque o coração dele não estava puro, e o espírito dele não andava mais em retidão diante de Deus. Davi estava agora se inclinando para a carne, se inclinando para os prazeres, para os desejos. E Davi: Senhor, cria em mim um espírito reto. O seu espírito é reto diante de Deus, irmão? Cria em mim, Senhor, um coração puro. O seu coração é puro diante do Senhor. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se nós não limparmos o nosso coração, amado, dos desejos pecaminosos, das depravações e nós não poderemos ver o Senhor. Se nós não limparmos o nosso coração não for purificado, nós não poderemos ver a Deus. Por isso Davi pedia a Deus que criasse nele um coração puro e renovasse nele um espírito reto, para que quando Deus olhasse para o coração de Davi, visse pureza no coração dele, e para que quando Deus olhasse para a conduta de Davi, visse retidão na sua conduta. E como Davi sabe que ele não podia adquirir isso por seus próprios esforços, ele pede a Deus em oração. Coloque isso diante de Deus em oração, meu amado. Peça a Deus isso, peça. A gente tem se posto a pedir tanta coisa a Deus. Senhor, restaura meu casamento, restaura meu lar, restaura minha família. Senhor, abre porta de emprego, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. É uma necessidade, é uma precisão. E pedir a Deus um coração puro e um espírito reto, nós não temos pedido. Pedir primeiro o que é necessário, a gente não está pedindo as outras coisas que poderia ficar para depois. Você acha que o emprego é importante, é necessário? Você acha que
a restauração do seu lar é necessária, é importante, pois o texto está mostrando que um espírito reto, um coração puro, ou seja, um avivamento diante de Deus é mais importante do que qualquer outra dessas coisas, embora essas coisas tenham suas importâncias. Mas quem de nós está pedindo a Deus um coração reto? Fazemos negócios desonestos, enganamos pessoas, mentimos, caluniamos, julgamos, apontamos. Quem de nós está pedindo a Deus um coração puro, um espírito reto? Muitas vezes temos uma conduta desmantelada, desorganizada. Muitas vezes temos uma conduta totalmente inconveniente, que não condiz com a nossa fé cristã. Não há retidão no espírito da maioria do povo que se diz crente. Não há pureza no coração da maioria do povo que se diz evangélico. A maldade, a perversidade, a cobiça, a ganância, a inveja, a malignidade. E isso, meu irmão, pode ter certeza, você pode ser o melhor crente que tem na igreja, mas isso está maculando você diante do Senhor. Não adianta apenas a aparência diante da igreja. Deus quer ver a vida dele dentro de você operando. Peça a Deus um coração puro, meu irmão, peça. Coloque isso como propósito de oração e diz: Senhor, me dá um coração puro. Senhor, me dá um espírito reto. Senhor, eu sou cobiçoso, Senhor. Eu não posso ir num shopping para comprar uma chinela, uma coisa, que tudo que eu vejo eu quero comprar. Meu coração, minha conduta não é reta. E isso a gente não pode mudar, não podemos mudar com nossas forças, somente com o auxílio de Deus e a operação de Deus em nós. Aí, amado, olha que coisa triste aqui. Aí Davi pediu: Senhor, não me lance fora da tua presença e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Olha o desespero desse homem. Senhor, eu imploro, eu pequei, Senhor, reconheço, mas não me pulsa da tua presença. Olha como Davi amava a presença de Deus, irmão. Quantos de nós perdemos a presença de Deus? Quantos de nós não temos mais a presença de Deus? Que Deus já nos expulsou da presença dEle. E Davi dizia: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, não me expulsa da tua presença. Senhor, eu vi quando o Senhor tirou o espírito da vida de Saul, ele se tornou um desgraçado, um miserável, um desviado, um apóstata, um herege. Senhor, eu te imploro, não retira de mim o teu Espírito Santo. A preocupação de Davi. Você vê Davi em algum momento aqui: vixe, eu pequei, Deus vai tirar de mim minha riqueza. Você vê ele falando isso? Davi está preocupado, irmão, na comunhão dele com Deus. Tem gente que peca: vixe, eu vou bater o carro. Tem gente que peca: eita, vão roubar meu carro, meu Deus, eu vou perder o que eu tenho. Não, vou andar direitinho para não perder o meu emprego, vou andar direitinho para a minha empresa não fechar. Que é isso, meu irmão? A preocupação em buscar Deus não seja essas coisas, mas seja tão somente que Deus não te lance fora da presença dEle e não tire de você o Espírito Santo. Isso é prioridade, isso é fundamental, é essencial. Mas muitos não estão nem aí para o Espírito Santo, muitos não estão nem aí para a presença de Deus. A presença de Deus, tem gente até que acha que a presença de Deus, irmão, não, eu li a Bíblia hoje, eu fiz minha oração, eu orei. Irmão, você não sabe o que é a presença de Deus. Quando Davi disse: eu não me tiro da tua presença, irmão, Davi tinha experiências profundas com a presença de Deus, irmão. Davi, quando orava, ele sentia, ele contemplava, ele vivia o fogo de Deus queimando na vida dele. Davi percebia Deus ali tão perto dele quanto qualquer outra coisa. Deus para Davi era tão real quanto qualquer outra coisa diante dos nossos olhos. O homem que tinha experiência com Deus, tinha comunhão com Deus, para dele, meu irmão, Deus era um ser quase que palpável, tão real que apresenta Deus para a vida dele. Davi não queria perder aquela comunhão. Davi não queria perder aquela intimidade. E você, está preocupado com isso? Marta: ai, Senhor, é porque eu tenho muitos afazeres. Marta, faz igual a Maria, deixa um pouquinho desses afazeres, vai se assentar diariamente um momento aos pés do Senhor, porque isso sim é que é importante, essa sim é que é a melhor parte. Aí tem mulheres que escutam a pregação dessa, né? Aí o marido chega em casa, a casa está virada de cabeça para baixo.
A mulher não varreu a casa, não lavou os pratos, está tudo fedendo igual não sei o quê. Não, é porque o pastor disse que era para... Eu estava igual a Marta, mas você fez o quê? Não, pastor, de balançando na rede. Não, mas não era para isso não, era para buscar Deus. Então, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Peça isso a Deus, irmão. Você ainda tem certeza que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, irmão? Muitos não têm mais. Por quê, pastor? Porque eu não sinto mais aquele fogo queimando dentro de mim como queimava no começo. Eu não sinto mais, pastor, aquela presença, aquela alegria. Pastor, não tenho dúvida se o Espírito de Deus está na minha vida. Então peça a Deus. Peça para Deus não tirar. Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Senhor, não me lance fora da tua presença. Senhor, eu pequei, eu errei, eu me arrependo, Senhor, mas não me expulse da tua presença. E no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isto sustém-me com o espírito voluntário. Duas coisas importantes Davi pede agora a Deus. Torna, quer dizer que ele tinha, mas não tem mais. A dar-me a alegria da tua salvação. O que é isso? Senhor, eu não tenho mais alegria na minha salvação. A esperança da salvação, a promessa da salvação não está mais alegria para o meu coração. O meu coração está muito ligado nas coisas terrenas. O meu coração está muito ligado nas coisas desse mundo, Senhor, que eu não consigo mais sentir alegria na minha promessa da salvação. Quantos estão assim, irmão? Muitos. E Davi dizia: Senhor, o que houve comigo? Eu era tão fervoroso, eu tinha tão forte dentro de mim a alegria da salvação, e agora eu não tenho mais. E Davi pedia a Deus: Senhor, me dá de volta. Igreja evangélica brasileira, peça isso ao Senhor. Pastores evangélicos do Brasil, peçam isso a Deus em nome de Jesus. Para Deus dar a vocês, para Deus dar a nós a alegria da nossa salvação. De modo que quando essa alegria da salvação estiver em nosso coração, irmão, nada mais nos trará alegria a não ser essa promessa gloriosa. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Vai nada. Quando eu comprar aquilo, eu vou ser feliz. Não vai, meu irmão. Quando você tiver a alegria da salvação dentro de você, aí você vai ser uma pessoa completa, feliz. Tem que pedir. Davi perdeu e pediu. Muitos perderam, tem que pedir. Senhor, eu quero, mas bater, importunar: Senhor, me dá. Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor. Eu preciso, eu necessito, Senhor, eu estou morrendo. Senhor, eu não tenho mais prazer na tua obra, não tenho mais prazer na tua palavra, não tenho mais prazer na tua vida. Senhor, eu morri, eu estou seco, vazio. Senhor, me dá de volta a alegria da tua salvação. Me dá, Senhor, me dá. E todo dia lá de joelho com a cara no chão: Senhor, eu te imploro, eu suplico, me dá, Senhor, me dá, em nome de Jesus eu te suplico. E bater, e importunar, e só parar, sabe quando? Quando Ele der. Fazer igual o Jacó, lá naquele vale lá, chamado Vale de Jaboque. O anjo estava lá, o Jacó agarrou com ele, rolou com ele no chão, né? E o anjo soltava, e o Jacó agarrava nos calcanhar. E o anjo pelejava para correr, o Jacó agarrava na cintura. Não, você não vai, só vai quando me abençoar. Eu tenho que ir, está rompendo a obra, eu tenho que ir. Vai nada, você só vai quando me abençoar. Temos que ser assim com o Senhor, amém, amados? Temos que lutar em oração até que Deus nos dê essa preciosidade, que é a alegria da nossa salvação. E eu lhe garanto que Deus vai se alegrar muito em lhe dar isso, se você pedir. E a segunda coisa que ele pede nesse versículo: sustém-me com espírito voluntário. Ou seja, Senhor, eu não quero fazer as coisas por obrigação. Senhor, eu não quero evangelizar por obrigação. Não quero cantar louvores por obrigação. Não quero estar pregando por obrigação. Quero fazer isso voluntariamente.
espontaneamente. Eu não quero fazer só porque é uma obrigação minha, eu quero fazer voluntário, espontâneo, com alegria, com gozo, com prazer, sem precisar alguém estar mandando, estar dizendo, estar repreendendo, mas eu quero fazer isso voluntariamente. E pulando lá para o verso número 16, porque não te compraste de sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Amém. O que ele falou aqui agora? Falou: se Deus se comprazesse em sacrifícios, eu daria um montão, porque Davi tinha sacrifício para dar, ele tinha muito gado, muita ovelha. Davi podia oferecer 1 milhão de gado ali para Deus. Isso não vai valer nada. O sacrifício que Deus está querendo o que é? É um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Deus está querendo sacrifício de nós, irmãos, amém? Deus está querendo de nós um sacrifício. Não é em dezembro você botar a sua televisão, a geladeira, a casa na fogueira santa. Deus está querendo um sacrifício, não é o seu dízimo, não é as suas primícias. Deus está querendo um sacrifício seu, o seu coração a Ele. E você chegar e dizer: Senhor, está aqui o meu coração no teu altar. Senhor, está aqui o meu coração, ele é teu. Me toma, me usa, me faz um vaso, um instrumento, Senhor. Muda a minha vida, transforma, vira o avesso, o que o Senhor quiser. Está aqui, Senhor, é teu. Deus quer esse sacrifício de nós. Ele não se apraz com sacrifícios, gordura de bodes e de carneiros. Ele se agrada com um coração quebrantado e um espírito quebrantado e contrito. Você pode dar isso a Deus essa noite, amém, amado? Pastor, eu ouvi a pregação. É uma pregação importantíssima, pastor. E de fato eu precisava ouvir ela, mas o meu coração continua endurecido. Eu não consigo me comover com essa pregação. Eu não consigo me derreter diante dessa palavra, pastor, embora eu sei que ela é verdadeira. Mas aí você vai pedir a Deus como Davi. Você vai pedir a Deus como Davi fez, para que Deus te renove, para que Deus te restaure, para que Deus te avive. Você vai lutar em oração, amém? Você vai jejuar na semana algumas vezes. Você vai renunciar à televisão. Você vai renunciar esportes. Você vai renunciar à sua vaidade e vai estar lá diante de Deus, como Daniel. Não me ungi com óleo, não passei perfume, não comi comida gostosa, mas me derramei o meu coração e a minha alma diante do Senhor. Deus vai nos dar, irmãos, o que precisamos. E o que precisamos urgente é esse despertamento, é esse acordar, estas experiências novas com Deus. É o que Davi dizia assim: eu quero experiências com o Senhor, eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero um avivamento. E Deus está dizendo para você que quer lhe dar, mas Ele vai lhe dar se você pedir. E você vai pedir, porque o Deus que diz que vai dar, Ele vai cumprir, Ele não vai mentir. Renuncie a sua vida, renuncie seus prazeres, renuncie suas vontades, lance-se nas mãos dele por inteiro. Eu me lembro, irmão, que quando Deus estava me separando para o ministério, eu me lembro que eu trancado no meu quarto orando, de manhã, de tarde, de noite, de madrugadas. E eu me lembro que eu chegava naquele lugar, irmão, e eu me lançava no chão como uma criança. E eu chorava dizendo: Senhor, eu sou teu, Senhor, eu te pertenço. E eu me lembro, irmão, também de coisas que eu fazia, intimidade entre eu e o Senhor.
que eu tirava tudo que estava no meu corpo, relógio, aliança, tudo, roupa, e dizia: Senhor, eu não tenho nada, isso aqui não vale nada, isso aqui não é nada, Senhor, eu sou isso aqui, Senhor, só isso aqui que eu sou, e isso aqui que eu tenho, e foi o Senhor que me deu, isso aqui é teu, isso aqui te pertence. Estou me entregando para te servir, Senhor. Eu só tenho um propósito nessa vida. Não é me tornar um empresário conhecido, não é me tornar um homem rico como era meu desejo, é viver a tua vontade. Nós precisamos disso, igreja. Nós precisamos restaurar isso. Se um dia, escute o que eu vou lhe dizer, se um dia você ouviu Deus falar no teu coração: meu filho, eu quero que você se entregue completamente a mim, que você se entregue totalmente a mim, e você se privou de fazer isso, como eu passei semanas lutando com Deus com medo, porque eu temia que as renúncias que Deus ia me mandar fazer. Até que um dia, irmão, não tem como lutar com Deus e vencer dessa maneira. Até que um dia eu disse: Senhor, todo dia Deus dizia assim: meu filho, eu quero você completo, se entregue totalmente a mim. Eu dizia: Senhor, eu não posso, Senhor, eu tenho medo, eu não sei o que o Senhor vai me pedir, eu não sei o que o Senhor vai querer de mim. Eu me lembrava dos mártires morrendo, me lembrava das igrejas sendo perseguidas, eu tinha medo. Até que o Espírito veio, irmão, com uma força tão tremenda, eu sozinho com Deus, que ali para mim sonhos não valia mais nada, nada valia mais nada. Eu disse: Senhor, agora a minha vida é tua. O Senhor está aqui. Eu ali orando, irmão, eu fazia igual, sabe, simbolizando aí: Senhor, está aqui, é tu, está aqui, Senhor, abre tuas mãos, eu colocar nas tuas mãos, é tu. Quando eu fiz isso, aconteceu comigo igual aconteceu com Maria, mãe de Jesus. O anjo se retirou, ficou tudo calado, tudo em silêncio, sem que você entendesse o porquê. Eis aqui a serva do Senhor. E o anjo que tanto insistiu simplesmente foi embora calado e pronto. E assim acontece. Você vê o tempo de silêncio, vem um tempo que você não entende porquê, aí vem a ansiedade, você quer ir, você quer fazer, você quer estar à disposição de Deus. Senhor, me leva, Senhor, me guia, me direciona. E você começa a ficar ansioso, fazer alguma coisa, começa a querer se precipitar: não, eu tenho que ir, tenho que fazer. Mas não, você tem que ficar ali, esperando agora Deus dirigir o próximo passo, mostrar a próxima direção e dizer o que realmente você vai ter que fazer. Mas a suma do que nós queremos dizer hoje para a igreja é que nós precisamos nos humilhar. A igreja está vivendo um tempo, irmão, de frieza como nunca viveu, uma apatia, uma esterilidade, uma frieza, meu irmão, estampada no rosto da igreja, que de você olhar, irmão, isso condoeu o coração. E nós precisamos, irmão, atravessar esse deserto. Nós precisamos vencer essa luta contra essa frieza, contra esse desânimo. Nós precisamos fazer como o fariseu ainda hoje, como o publicano ainda hoje, chegar em casa e dizer: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia, me perdoa. E depois ir para o Salmo 51 e fazer como Davi: tem misericórdia de mim, não me expulse da tua presença, não retira de mim o Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, e me dá o coração quebrantado e compungido e contrito, para que eu possa oferecer esse sacrifício que o Senhor espera de mim. Vamos ficar de pé. Estou pregando para pessoas hoje, irmão, onde muitos nunca tiveram experiências verdadeiras com a presença de Deus. Estou pregando para pessoas hoje onde muitos que me ouvem agora, tanto aqui como aí pelo YouTube, como aí pela web rádio, ou seja, lá onde for que você esteja ouvindo, estou pregando para pessoas hoje, irmão, que nunca, jamais na vida tiveram sequer uma experiência profunda com a presença de Deus, que sequer sabe o que significa isso, presença de Deus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que é algo que não se conseguimos exprimir com palavras o que significa a presença de Deus. Somente quando você experimentar a presença dele é que você vai saber o que é.
Mas você só vai poder ter essa experiência, essa comunhão, ser tocado por esse fogo, por esse poder na sua vida, se você se humilhar e pedir. Talvez você chegue na sua casa hoje e diga: Senhor, eu não sei o que é a tua presença. O pastor falou que é algo tremendo. Eu não posso, Senhor, sair daqui sem que o Senhor me mostre a tua presença. Eu não posso, Senhor, levantar-me desta oração ou voltar a ter alegria no meu coração se o Senhor não me mostrar essa presença. Senhor, eu esperarei. Senhor, eu só voltarei a ter paz novamente e alegria se o Senhor me mostrar a tua presença. Só voltarei a ter gozo de novo se o Senhor me mostrar o que é isso, se o Senhor tocar em mim.